Por isso que eu perguntei. Não tem mais? Usando a conjugação correta, ainda tenho dúvidas. Eu as expressei no Então. passado para valer. Então, vamos Ô, lá. Vamos César. tirar dúvidas do trabalho. Ô, Ana, aquela Né? que você respondeu, foi o César que tinha me mandado, a Ana colocou no time, você não viu não, César? As respostas? Não, mas eu posso só não ter visto a notificação. Tá. É que ela colocou para todo mundo, porque talvez a sua dúvida fosse a dúvida dos outros, ela respondeu de modo geral. Vi agora, vi agora. Tá ótimo, Mas obrigado. eu posso responder de novo. Então, pode fazer suas perguntas, César, que eu vou respondendo. Estão sendo gravados. Todos talvez tenham a mesma dúvida. Fabiana, pode falar, Fabiana. Professora, eu ainda fiquei com dúvida, né, em relação àquelas taxas, porque não tem a quantidade de nascidos vivos no RIPSA, separado por Não, sexo mas eu também. vou falar. Não, mas então eu vou responder também. Então vamos lá. Qual que é a primeira dúvida? Talvez seja igual a do. Vamos por partes. Alguém tem dúvida na primeira questão, diagrama de Lexis? Professor, eu tenho. Eu queria saber Isso. o que que significa quando você pergunta para falar sobre a qualidade dos dados. Como é que eu infiro a qualidade de um dado? Bom, muito boa pergunta. Em primeiro lugar, nós temos que saber se aquele sistema que coleta dados, que é o SIM ou SINASC, não sei se vocês estão trabalhando com os dois, né? SIM, SINASC, qual é a avaliação que se faz sobre esses sistemas? Nós temos vários problemas de qualidade e nós comentamos aqui ao longo do período, né, desde a instalação do sistema, implantação dos sistemas e desde o decreto-lei em 1888 que instituiu o registro civil no Brasil e as estatísticas vitais. Então, primeiro problema que nós temos é a cobertura. Será que todos os eventos que ocorrem no país, eles estão sendo capturados por esse sistema? Temos problemas de cobertura? Como é que você vai ver isso? Você vai ver se... Você vai ler, né? Vocês não fazem trabalho sobre isso, então vocês vão ler. Então, uma coisa é a cobertura. A segunda questão da qualidade do dado é sobre a informação, as variáveis que estão sendo declaradas. Eu tenho muitos valores faltantes, por exemplo, idade. Eu tenho muita informação sem idade, muitos óbitos sem idade. Eu tenho, por exemplo, muitos nascimentos sem a informação que eu estou trabalhando. Ali parece que não tenho tanta. Aqueles que são coletados, mais recentemente, eu tenho dados, por exemplo, que mais completos. Eu não tenho nenhum missing value, né? Dados faltantes, por exemplo, de sexo, de momento do nascimento, onde nasceu, por exemplo. Então, parece que esses dados são bons. Agora, a gente sabe que tem alguns estados com uma qualidade pior. Eu digo para vocês verem, eu não pedi para vocês resenha, mas tem aí alguns artigos que vocês podem ler sobre a qualidade. Eu comentei aqui sobre a qualidade do dado, então essa é uma informação muito importante e que foi falado lá em fontes de dados. Vocês leram algumas coisas sobre fontes, eu passei o texto do Ralph Hackert, que ele fala um pouco sobre isso. Ele é um texto antigo, mas eu pedi para vocês lerem o texto atualizado no livro, que foi publicado, a gente já estava em curso.
Então, vocês podem complementar sobre essa qualidade. Então, tem alguns indicadores que, por exemplo, revelam que a gente tem baixa qualidade. Então, você não tem o número, por exemplo, corte. Então, parece que faltou. Será que faltou? Será que é um fenômeno mesmo? Então, de um ano para outro, teve uma queda muito forte. Está travando um pouco, parece, né? Vou desligar o vídeo. Então, vocês, a partir da leitura e da análise dos, então, F. Professor, eu acho que nos últimos 15 segundos não deu para escutar o que você estava dizendo. Tá falhando, Ana. Mas você está com... Eu travei mesmo? Travou, Ana, esses últimos segundinhos aí, a gente não ouviu Você direito. mas você está me ouvindo agora ou não? Tá Agora não? falhando ainda um pouquinho. Tá, agora tá. Voltou. Zé Vitor, você está com que estado? Eu estou com o estado de São Paulo. Pois é, então você pode fazer também uma procura qualidade de dados em São Paulo. Falando sobre isso, tá? Então, acho que tá. São Paulo é um dos estados que tem boa qualidade da informação. Beleza, Essa é uma eu vou pergunta pesquisar. importante, vocês têm Obrigado, que sempre professor. avaliar, entendeu? Continua falhando, Valéria? Tá falhando um pouquinho ainda, Ana. Oi. Oi. E agora? Oi, Ana. Estamos ouvindo. Vou tentar assim. Estão me ouvindo agora? Sim. Está melhor? Tá. Parece que sim, professor. Ainda está falhando? Não. Tá, se travar demais, vocês avisam. Pode ser que eu nem veja. Travei e nem vi. Então, primeira pergunta respondida. Vocês querem que eu fale de novo? Acho que deu para entender a primeira, Ana, sobre essa questão do sistema de informação do SIM. Sobre a Da qualidade. qualidade da informação, do SIM-SINASC. Então, tem artigos que falam sobre isso, tá? Então, a segunda questão, natalidade e fecundidade. Quais são as perguntas sobre essa questão? Professora, eu tive dúvida em relação a comparar os dados com RIPSA e GDB,
Primeiro no RIPSA, porque assim, não tem os dados de nascidos vivos por sexo e idade da mãe. Então, isso aí já dificultaria calcular a taxa de fecundidade geral e as taxas específicas de fecundidade feminina. E também a taxa de reprodução, se pudesse resolver esse problema, né, dos nascidos vivos, se para calcular a taxa líquida de reprodução usaria a mesma tábua de vida como referência. Bom, boa pergunta. Vamos lá. A RIPSA é uma rede que produz indicadores, né, consensuados. Então, não é uma fonte de dados. Então, ali eu tenho indicadores que foram calculados segundo diferentes metodologias, não necessariamente com base nos dados do SIN e do SINASC. Então, eu tenho outras estimativas, outras metodologias, considerando que algumas unidades da federação não têm qualidade suficiente de cobertura, nem do SIN, do SINASC, para produzir indicadores confiáveis, vamos dizer assim, ou mais corretos. Então, a RIPSA, de maneira consensuada, fez correções sobre os dados e produziu indicadores. Por isso que é importante vocês terem essa referência. Com relação que indicadores que a RIPSA produz? Então, na RIPSA, vocês vão encontrar no portal as taxas de fecundidade por idade da mãe. Então, ali, taxa de fecundidade por idade da mulher, na verdade. Então, você não vai trabalhar com nascidos, você vai trabalhar já com as taxas. A RIPSA publica taxas e não os dados brutos. Então, você tem as taxas de fecundidade por idade da mulher e você tem a taxa de fecundidade total. São 2 indicadores que estão ali no portal da RIPSA e o ano mais recente é 2011. Então, claro, está muito distante? Tá, mas são dados mais corrigidos. Será que o meu dado atual é muito diferente daquele? Eu posso pensar que houve uma evolução aí, ou uma redução? O que aconteceu entre 2011 e 2019, que nós estamos centrando em 2019, não é isso? Bom, então, eu vou colocar uma confiança maior nos dados da RIPSA em 2011, sabendo que esses dados eles são corrigidos e buscam a melhor informação, ok? Então, com base nisso, os de 2019, tive variação. Se eu tiver dados muito, muito diferentes, eu vou, então, primeiro, pensar numa redução da fecundidade. Por exemplo, agora, meus dados são muito inferiores àqueles de 2011. Então, pode ter havido uma redução muito grande, ou pode ter ainda uma falta de cobertura nos meus dados. Eu vou dizer para vocês já que os sistemas de informação, tanto de nascimentos como de óbitos no Brasil, melhoraram muito, e de 2015 para cá. Então, a gente pode ter aí, né, uma diferença, mas não tão grande assim, já que eles melhoraram a captação, ok? Então, isso é uma coisa. Bom, eu falei, não tem os dados da taxa bruta de reprodução. Então, vocês vão buscar a taxa bruta de reprodução da RIPSA, só para ter uma ideia, vocês vão usar aquela fórmula mais simples de transformar a TFT em taxa bruta de reprodução. Como é que você faz isso? Eu mostrei isso em sala de aula, está no slide onde a gente falou sobre taxa bruta de reprodução. A taxa bruta de reprodução é igual a TFT multiplicado pela razão de sexo, 1, né, sobre 1 mais a razão de sexo. Então, tem lá um fator
que separa os óbitos masculinos os nascimentos masculinos dos nascimentos femininos. Então, lembrando que a gente vai usar para isso a razão de sexo ao nascimento igual a 1,05, ou 105 nascimentos masculinos por 100 nascimentos femininos. Então, você transformando, você obtendo dados de taxa bruta de reprodução a partir da TFT, que é publicada na RIPSA, você tem esses dois indicadores. Não é necessário calcular a taxa líquida de reprodução para a RIPSA. Você já tem a taxa líquida de reprodução e ela é um pouco menor do que a taxa bruta. Por quê? Porque eu estou considerando a sobrevivência das mulheres naquele período reprodutivo. Em vez de multiplicar por 5, vocês vejam que a gente sempre está multiplicando por 4, algo, 4,8, 4,9, inclusive, né? Então, são valores muito próximos de 5. Então, a diferença deve ser pequena. Com relação aos dados do GBD, eu coloquei um link para vocês e tem um arquivo que traz todos esses dados de fecundidade, e inclusive para 2019. Qual é o interesse? O interesse é que vocês vejam se o que vocês calcularam está próximo a esses obtidos pelo estudo GBD. Tem muita diferença? O estudo GBD estima para cima ou para baixo? E vocês estão trabalhando com dados originais, né? Mas lembrando que a população é estimada pelo IBGE. Então, quais são essas taxas? Então, isso já está publicado e eu pus o link para vocês ali, para vocês chegarem nos dados do GBD por estado brasileiro. Tem uma grande tabela e tal. Quem achar, primeiro já pode compartilhar com os outros. Então, pelo que eu entendi, a taxa de fecundidade geral e as taxas específicas de fecundidade feminina não vão precisar, só a taxa bruta de reprodução e as que eles já divulgaram? Foi o que eu disse. Você vai comparar a taxa de fecundidade. Você tem lá os indicadores que são publicados pela RIPSA, e a taxa bruta de natalidade, a taxa de fecundidade específica por idade, a taxa de fecundidade total, e você obtém a taxa bruta de reprodução fazendo essa transformação da TFT em taxa bruta. Tá bom, muito obrigada, professora. De nada. Mais alguma coisa sobre essa segunda questão? Então, eu pus ali respondendo a pergunta. Onde que está respondendo a pergunta? Então, eu respondi a Fabiana. Pus aqui os dados da TFT de 1950 a 2019, que estão nesse arquivo CSV, e eu pus o link para vocês. Tá? E nesses links do GBD, vocês podem ter acesso aos outros indicadores também que são trabalhados no estudo GBD. Mais alguma pergunta da questão natalidade? Então, todas essas comparações é para você ter argumentos na sua análise. Você teve lá, né, seus indicadores e você vai discutir
Então, aqui eu não pedi nenhum artigo científico, mas esses dados, tanto da RIPSA como do GBD, são elementos para você discutir os seus resultados. Você ter aí insights para discussão dos seus resultados. Ok? Falar, olha, está próximo, é nessa ordem de grandeza. Então, você tem ali, para você tem um resultado, e agora? O que eu faço com ele? Eu não sei comentar. Então, você vai comentar à luz de outros estudos. Esses são 2 estudos interessantes, né? São 2 fontes de indicadores, de produção de indicadores interessantes, que fazem todas as correções nos dados. Então, se porventura o seu dado original, bruto, trabalhado diretamente com as fontes de Cincinnati, estão muito diferentes desses que a gente obtém com a RIPSA, lembrando que RIPSA é 2011, ou GBD 2019, pode ser que esses dados tenham algum problema, que mereçam alguma correção. Ok? Então, esses são referências. Questão 3, mortalidade. As minhas dúvidas, eu dei uma olhada no que a senhora respondeu, então, pelo menos no texto está respondido. Para mim está ótimo. Está tudo respondido? Acho que sim. Então, no comentário, eu falo assim, para comentar os indicadores, e, claro, à luz dos resultados da RIPSA e também do GBD. Mas tem um comentário específico que eu quero que vocês façam, que é no caso da taxa de mortalidade infantil, que no primeiro exercício, diagrama de Lex, vocês calcularam a taxa de mortalidade infantil de forma longitudinal. E agora vocês vão calcular de forma transversal. E eu quero que vocês discutam isso. Teve muita diferença entre o que vocês obtiveram lá no diagrama de Lexis, que é a probabilidade. Eu pedi para calcular a probabilidade de sobrevivência, mas o complementar é a probabilidade de morte no primeiro ano de vida, que é o que a gente chama da taxa de mortalidade infantil. Só que, na primeira questão, a gente estava acompanhando uma corte. E aqui a gente vai calcular no transversal. Vai fazer até uma média ali, né, entre 2018 e 2020. Então, isso que eu quero que vocês vejam, como é que isso tem muita diferença, né, ou a diferença é pequena, são métodos diferentes. Ok? Ok, professora. Me perguntaram também sobre o agrupamento de causas de morte. Aqui eu pus o agrupamento que, em capítulos, ele desconfigurou os sinais, né, as letras cedilha, o que tem acento, etc. Mas aqui tem os códigos. Então, o capítulo 1 são as doenças infecciosas parasitárias, vai do código A00 ao código B99, em 3 dígitos. Então, você vai ler a causa básica em 3 dígitos. Ela está em 4 dígitos. Você pode cortar aí em 3 dígitos. Então, cortando em 3 dígitos, você pode fazer, né, essa programação e você pode agrupar. Eu falo para ter em torno de 6 a 7 grupos de causas. Aqui a gente não vai trabalhar muito com outras classificações, outras tabulações, por exemplo, o GBD trabalha com outros agrupamentos, mas aqui a gente vai partir dos capítulos e entender um pouco, né, desse perfil da mortalidade por causas aí na sua UF. Por sexo, não é? Por sexo? É para fazer por sexo?
Pelo que entendi, está, se eu não me engano, por idade também. Por idade. Então, vocês podem fazer por grandes grupos etários. Crianças, jovens, adultos e idosos. Então, eu pus aqui que essas referências também você pode buscar lá nos arquivos que compõem o Tabuin. Tem uma série de programações que estão em CNV, scripts, né, para o Tabuin. Você pode copiar isso e implementar, né, ter essa informação para a sua programação no R ou em outro aplicativo. Depois. Professora. Sim. Boa tarde. A respeito desse agrupamento, a senhora falou entre 6 e 7 grupos, mas tem os 10. Acho que são 10, se eu não me engano. Pelo layout do Tabuin. Eu posso deixar os 10? 21. 21. Então, Você vai escolher... Você vai escolher 10, você vai escolher 6 ou 7 mais importantes. Tá. Beleza. Entendi. Eu estou facilitando a vida de vocês. Obrigado. Entendi. Eu falei 6 ou 7 para facilitar a vida de vocês, para não ter muita coisa, né? Mas se você quiser trabalhar com 53, também você pode abrir isso daí, que é importante. Análise, mas complica um pouquinho mais. Vocês vão ver que alguns capítulos são muito pouco frequentes, como causa básica de morte. Então, a minha sugestão é que vocês falem nesses mais frequentes. Tá? E vocês vão ver que tem uma diferença entre sexo e tem uma diferença também entre as idades. Na questão da na natalidade, fecundidade, que eu peço para vocês fazerem duas análises de associação entre o que era mesmo? Quais as análises de associação que eu penso? Uma é a idade e escolaridade, e a outra é escolaridade e uma outra categórica também, que eu não lembro. Tipo de parto. Tipo de parto. Então, então, aqui você vai ter... Minha sugestão é trabalhar com as duas variáveis categóricas. A idade em termos categóricos, então você pode trabalhar aí nos grupos, nos grupos tradicionais, e você pode ver a escolaridade da mãe. E aqui você pode ter as categorias de escolaridade que aparecem no SINASC. E claro que você deve agrupar alguma coisa se a frequência for muito baixa. Bom, tipo de parto também é categórica, a escolaridade da mãe também é categórica. Então, eu tenho duas, né, usando escolaridade da mãe. Por que eu escolhi a escolaridade da mãe? Porque a escolaridade é um fator associado muito importante ao momento, né, de ter a criança, e parece ser que é o tipo de parto. Será? Eu tenho uma hipótese que tem uma associação, e eu quero ver se vocês, né, confirmam ou não essa associação. Vejam, aqui a gente deve escolher uma medida, né, de associação. A gente pode apresentar um teste de hipótese, lembrando que quando a gente tem um número muito grande de observações, qualquer teste de hipótese vai ser significativo, ou seja, a gente vai rejeitar a hipótese nula de independência.
Então, será que é isso mesmo? Então, minha sugestão, nesse caso, vocês podem fazer uma amostra de tamanho 1000, por exemplo, né, ou menos, para verificar se nessa amostra menor acontece essa dependência, né, continua rejeitando H0 ou não. Então, isso é interessante vocês fazerem. Mas isso não é de demografia, isso é de estatística, aproveitando que vocês já fizeram o método Zoom e já sabem um pouco de associação, e também para vocês discutirem um pouco sobre os determinantes da fecundidade no Brasil. Será que varia? Será que não varia? Né? Da fecundidade e da natalidade. Tá? Te dando aí argumentos para isso. Ok? Então, aqui é uma tabela de contingência. Mais alguma pergunta? Para mim não, professor, eu estou bem satisfeito. Todo mundo satisfeito? Então, antes de começarmos a aula, alguém mais quer falar alguma coisa? Silêncio. Eu caí? Não, caiu Ana. não. O pessoal está entendendo tudo, Ana, está entendendo tudo. Gente, tem hora que me dá uma depressão tão grande. Eu vejo umas caras assim, umas fotos, e eu falo, mas ninguém responde. Eu falo assim, gente, eu estou... Parece aquele filme, né, da Sandra Bullock, Perdido no Espaço, a Gravidade. Eu estou ali, né, e as coisas não acontecem. Bom, mais alguma coisa? Para mim não, obrigado. Não, professora, Posso... muito obrigada. Ah, de nada, Fabiana. Posso terminar a aula agora? Vamos embora! Uai, não vai ter aula? Eu posso considerar matéria dada. Vocês querem que eu fale alguma coisa ou não? Está todo mundo feliz? Assim? Fica dado? Ninguém fala nada? Vou provocar Eu preferiria aqui. que você desse aula, professora. Ah, bom, muito bom. Então, vou dar aula para o Gabriel, que falou, para o César também, para o Vinícius. Então, tá, todos estão se manifestando muito bem, então agora estou mais animada, muito bem. Não posso nem abrir meu vídeo, porque minha internet está ruim, mas então vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai aparecer. Antes de compartilhar minha tela, talvez eu não tenha tempo, espero que a gente tenha tempo de voltar a este assunto. Quarta-feira, nós participaremos do evento do SIDAX, lá da Fiocruz, Bahia. Vejam que é um seminário internacional. O mediador vai ser o Giovanni, que é o coordenador nacional dos sistemas de informação da SBS do Ministério da Saúde. Então, ele não é médico, ele é nutricionista, mas doutor em saúde coletiva, grande especialista na questão dos dados, e o que a gente vai comentar, a gente não, eles, né, vão falar sobre a qualidade dos dados de mortalidade. Então, está bem no tema que nós estamos trabalhando aqui. Então, a participação, a nossa aula será o seminário. Então, eu peço que vocês façam a inscrição no seminário
porque com a inscrição vocês terão acesso ao Zoom, que vai ter tradução simultânea. Vai ter, né, pelo YouTube, normal, mas sem tradução. Se vocês se inscreverem, vai ter tradução simultânea, vai ter a participação do Tom Brief, que é um grande demógrafo. Então, não percam essa oportunidade. E façam inscrição rápido e vai ter uma atividade com base nesse webinário. Então, depois do webinário, terá uma atividade essa quarta-feira, no horário da aula, mas vocês têm que fazer a inscrição antes para receber o link do Zoom. Lembrando que as vagas são limitadas, tá? E, claro, devem receber uma certificação de que participaram. Ok? Então, vamos lá para a aula de hoje. Então, a aula de hoje, Bruno, o link está na nossa, eu vou pôr de novo, está lá, bem, quando eu fiz a propaganda, eu coloquei onde está o link. Então, é só olhar no nosso chat aí, para cima, que tem tudo isso. Eu posso colocar de novo. Então, vamos lá. Voltando com as bonequinhas russas, bonitinhas, né? Vamos falar sobre padronização. Então, vamos fechar a unidade 4, mortalidade, falando sobre padronização. Eu deixei para falar em padronização aqui, porque a padronização é muito mais aplicada aos indicadores de mortalidade do que de natalidade, mas eles podem ser aplicados à natalidade também. Mas vejam, muitas vezes a gente trabalha com indicador sintético de fecundidade, que é a taxa total de fecundidade, mais do que com a taxa bruta de natalidade. Então, a taxa de fecundidade total já é uma taxa que elimina, né, o efeito controla o efeito da estrutura etária das mulheres no momento de ter o filho. Então, esse indicador não é afetado pela estrutura etária. Então, quando a gente tem indicadores que são afetados por uma estrutura etária ou por alguma estrutura, né, não necessariamente etária, mas outra estrutura social, por exemplo, que vai afetar a intensidade do fenômeno, a gente tem que padronizar. Geralmente, essa padronização que nós estamos considerando é a estrutura etária. Então, vamos lá, a introdução. Então, um indicador que é altamente afetado pela estrutura etária são as chamadas taxas brutas. Nós vimos duas taxas brutas aqui, e basicamente, duas taxas brutas, a de natalidade e a de mortalidade, mas quando nós falamos de taxas brutas de mortalidade, nós também falamos sobre as taxas brutas de mortalidade por causa. Então, aqui vale também para as taxas brutas de mortalidade por causa, segundo as causas de morte. Então, não se pode comparar níveis de mortalidade, de fecundidade, a partir de taxas brutas, pois elas dependem da estrutura etária. Então, a padronização tem como objetivo eliminar o efeito da composição etária sobre os indicadores que desejamos comparar. Então, mais do que a taxa bruta de natalidade, a taxa bruta de mortalidade ela é muito afetada pela estrutura etária, porque ela considera, não é, o evento que ocorre em todas as idades. Enquanto que a taxa bruta de natalidade, a gente sabe que apenas
uma faixa etária, que é, né, o período fértil da mulher, que ocorrem os nascimentos. Então, essa estrutura etária das mulheres, as diferentes estruturas etárias, elas, sim, têm um efeito na taxa bruta, como nós vimos, mas é muito menor esse efeito do que quando a gente trabalha com mortalidade. Então, nunca devemos comparar taxas brutas, e principalmente quando a gente está falando de mortalidade por causa. Teve muita gente que comparou as taxas de mortalidade por Covid em diversos países sem considerar a estrutura etária. Então, os países europeus são muito mais envelhecidos, e como a mortalidade por Covid afetou sobretudo os mais idosos, ali a taxa bruta foi muito elevada. Mas se a gente fizesse uma padronização, a gente poderia ter outro cenário. Tá? Então, é muito importante trabalhar com padronização. A padronização não serve apenas para comparar diferentes taxas brutas em diferentes localidades, mas também no tempo, para uma mesma localidade. Se eu quero comparar a taxa bruta do Brasil, por exemplo, entre 1950 e 2020, eu tenho que fazer uma padronização. Por quê? Porque a estrutura etária do Brasil, em 1950, era muito diferente da estrutura etária do Brasil nos dias atuais. Então, a gente tem também que usar padronização para uma comparação no tempo. Essa padronização, ela pode ser direta ou indireta. E vamos ver que é muito simples qualquer uma das duas. Alguma dúvida? Dúvidas? Acho que não, por aqui não. Comentários? Nenhum? Então, vamos lá. Então, antes de passar a padronização propriamente dita, nós vamos fazer uma decomposição da taxa bruta. Quais são os elementos que compõem uma taxa bruta para a gente pensar nessa padronização? Então, as taxas brutas podem ser, faltou um ser aqui, decompostas em dois componentes: a intensidade do fenômeno, que é dado pela mortalidade, pelo indicador de mortalidade, e a estrutura etária. Vejam, no primeiro passo aqui, eu tenho, né, a expressão da minha taxa bruta, como nós vimos. O que é uma taxa bruta de mortalidade? Eu vou fazer todos os exemplos com relação à mortalidade e depois vocês podem inferir para a natalidade. Então, a taxa bruta de mortalidade é calculada. No numerador, eu tenho todos os óbitos ocorridos num determinado período, todos, independente da idade. São todos os óbitos. E no denominador, eu tenho a população total média do período. Concordam? Perfeito. Então, agora vamos começar a trabalhar nessa taxa bruta. Então, no numerador, eu tenho todos os óbitos. Eu posso escrever como a somatória dos óbitos segundo faixa etária. Segundo idade, eu tenho todos os óbitos. É o somatório dos óbitos em todas as idades. Continuo com a minha população média aqui. No terceiro passo, vejam, eu pus essa população média, que é uma constante, para dentro do somatório. Então, ela estava fora do somatório, agora entrou para dentro do somatório. Ok? Aqui é aquela questão, né, de você pôr em evidência uma constante ou não, na soma. Ok? Então, aqui eu pus a constante em todas as parcelas da soma. No quarto passo, o que eu fiz? Eu multipliquei e dividi por 1. Multiplicar e dividir por 1, né? Esse valor aqui representado, que é a
razão entre a população numa faixa etária. Eu pus população entre X e X mais N, dividido por população entre X e X mais N. Eu multipliquei e dividi, ou seja, não alterei a minha taxa bruta. E agora, no quinto passo, eu vou reorganizar esses valores. Ou seja, eu pego aqui o numerador do número de óbitos por idade, dividido pela população média, que é a população média na faixa etária, e aqui o numerador, população da faixa etária X mais N, dividido pela população total. Ou seja, eu reconheço que aqui em azul eu tenho o que são as taxas específicas de mortalidade por idade. Meu M, as taxas que vão falar sobre os níveis de mortalidade. É aquilo que me interessa. Mas eu tenho um componente também, que é a população na idade X, X mais N, dividido pela população total. Vejam que isso daqui é o que eu chamo da componente estrutura etária. Ok? Então, eu chego aqui. A minha taxa bruta, ela é decomposta em uma parte que vai me expressar a intensidade do fenômeno, ou seja, a minha taxa específica, e uma parte que vai representar a estrutura etária. Então, é aqui que eu, coloquei aqui em palavras, e o que a gente reconhece? A taxa bruta nada mais é do que uma média das taxas de mortalidade por idade ponderada pela estrutura etária. Então, se ela é ponderada pela estrutura etária, eu posso, então, mexer um pouco nesse componente estrutura etária e tentar neutralizar essa componente para comparar apenas os níveis de mortalidade. Então, é isso que se pretende com a padronização. Alguma dúvida até aqui? Muito bem. Então, vamos agora para a primeira técnica de padronização, a chamada padronização direta ou padronização por população tipo. População tipo ou população padrão. Então, o que é a padronização direta? A padronização direta, ou população tipo, nessa padronização, nós temos que as taxas brutas vão se referir a uma única distribuição etária dita população padrão. Então, vejam nesse quadro. Eu tenho aqui a população A, a população B e tenho uma população padrão. Para cada uma dessas populações, eu tenho a estrutura etária. Essa estrutura etária quer dizer qual é a frequência relativa desta faixa etária na população total. Eu somando todas essas frequências relativas em todas as idades, isso é igual a 1. A gente sabe disso. É uma frequência relativa, é uma estrutura etária. Então, aqui eu tenho as taxas específicas de mortalidade de A e de B. Para obter a taxa bruta original, eu pego as taxas de mortalidade de A e multiplico por sua estrutura etária. Ok? Como nós vimos. Para obter a taxa bruta de mortalidade em B, é a taxa de mortalidade em B vezes sua estrutura etária. Na padronização direta, eu vou neutralizar o efeito da estrutura etária. Ou seja, em vez de eu considerar as estruturas etárias das populações em comparação, ou dos tempos em comparação,
eu vou buscar uma estrutura etária padrão de uma população, pode ser hipotética, pode ser uma população observada, ou seja, vai ser uma estrutura etária padrão. Então, ao multiplicar a minha taxa específica de mortalidade da minha localidade pela estrutura padrão, eu vou ter uma taxa bruta padronizada, ou simplesmente uma taxa padronizada pela estrutura padrão P. Então, agora, eu tenho as duas taxas brutas padronizadas, elas se referem a uma mesma população padrão. Ao compará-las, eu estou comparando, então, níveis de mortalidade independente da estrutura, porque eu estou aplicando os níveis à mesma estrutura. Alguma dúvida? Até aqui, professora, todo essa mundo estrutura entendeu? padrão seria, por exemplo, se a gente, em vez de dividir entre população de mulheres e de homens, pegar a estrutura da população total? Pode ser, mas nós vamos ver aqui. Pode ser, vamos ver aqui. Então, aqui eu estou explicando um pouquinho melhor, e depois eu vou voltar a isso, que você perguntou, César. Então, as diferenças entre as taxas brutas padronizadas serão explicadas, em princípio, pelas diferenças entre as taxas específicas, ou seja, pela intensidade do fenômeno que se quer analisar, porque aqui não tenho a influência da estrutura etária. Então, vamos pensar na escolha da população padrão. Então, qual é a população padrão? Então, pode-se selecionar como padrão a estrutura etária de uma das populações em estudo. Então, eu posso falar, não, a minha padrão vai ser uma delas. É uma forma. Eu posso, não é muito usado isso, eu posso escolher também a média das distribuições etárias das populações consideradas. Então, entre A e B, na estrutura etária, eu posso pegar a média. Eu posso também utilizar a população de outra, distribuição etária de uma outra população que não esteja incluída entre aquelas em estudo, uma terceira qualquer. Ok? No Brasil, quando a gente vai comparar as taxas brutas entre as UFs ou municípios, geralmente a gente põe como padrão a estrutura etária da população brasileira, que seria como uma média para todos. Ok? E no mundo, quando a gente quer comparar taxas brutas entre países, é utilizada a população mundial. Quando é no tempo, muitas vezes se usa como padrão o ano mais recente, ou um ano que seja mais representativo. Ok? Então, isso depende do pesquisador. E aqui eu pus uma observação importante em vermelho, mas muitas vezes isso não é observado. É importante escolher estrutura etária padrão próxima das estruturas em comparação. Então, muitas vezes se busca aqui, por exemplo, a população brasileira, porque ela seria uma média de todos, ou do mundial seria uma média para todos os países, eu estaria comparando todos os países. Eu tive uma colega no doutorado, professora da UFSCar, que fez a tese de doutorado dela sobre a escolha da população padrão, usando modelos log lineares. Por quê? Porque, dependendo da escolha da população padrão, você pode ter resultados diferentes. Então, a escolha da população padrão é muito importante. Então, optem sempre por uma média ou pela
né, por uma estrutura que esteja mais próxima de todas, porque pode ter, né, algum viés. A grande dificuldade é quando você está trabalhando no tempo. Então, qual estrutura escolher? Tá? Mas isso a gente não faz parte dessa disciplina, né? Porque aí envolve toda uma questão de estrutura em tabelas de contingência, como porque você está colocando ali, né, numa grande tabela de contingência, e essas comparações, quais são os efeitos, o que diferencia, tá? Então, esse é um belíssimo estudo que se pode fazer ainda. Não sei se eu respondi a sua pergunta, César, sobre a escolha da população padrão. Não, respondeu sim. Respondeu bem. Ok, então sigamos. Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, na tabela encontram-se as taxas de mortalidade específicas por idade e as estruturas etárias das populações A e B. Então, eu tenho duas localidades, A e a localidade B. Aqui eu tenho as taxas específicas de A e a estrutura etária de A. Tem que somar 1, como eu falei. As taxas específicas de B e a estrutura de B. Ao calcular as taxas brutas, ou seja, eu fazer essa soma-produto aqui, eu multipliquei e somei, eu tenho a taxa bruta de mortalidade em A e a taxa bruta de mortalidade em B. Então, a pergunta é, você diria que a intensidade de mortalidade é mais elevada em B? A taxa bruta é maior. Então, essa é uma boa pergunta. Inicialmente, por essa taxa bruta, você fala, parece ser, mas vocês, como, né, são bastante críticos e sabem que taxa bruta é influenciada pela estrutura etária, vocês vão perguntar o quê? Qual seria a pergunta? Qual seria a população para padronizar, né? Antes disso, qual seria a estrutura etária, professora, da população? qual população? As duas. Muito bem, Silvânia. Eu quero saber se as estruturas etárias são diferentes ou não. Se elas são iguais, eu não tenho problema de comparar taxas brutas. Meu grande problema é quando eu tenho um efeito, né, da estrutura etária nas taxas brutas. Se as taxas têm estrutura, se as populações têm estruturas iguais, então eu posso trabalhar com taxas brutas. Mas será que será que as estruturas etárias são iguais? Então, essa é a pergunta. Minha pergunta deve ser: será que essas estruturas de A e B são iguais? Então, para responder, eu vou graficar a estrutura etária. Então, eu fiz um gráfico, né, da estrutura etária. Então, o que eu vejo? Aqui a estrutura em A. Aqui a estrutura de B. O que vocês podem comentar? São iguais? Não, parece que A tem população bem mais jovem. Parece que A tem uma concentração maior aqui nas idades mais jovens. Ok? Então, a gente sabe que pode ser que essa taxa bruta de mortalidade de B sendo maior tenha uma influência muito grande dessa maior concentração de pessoas em idades mais velhas. Então, como as estruturas etárias são diferentes, é necessário padronizar para comparar. Então, aqui a minha sugestão foi usar uma média. Então, vou usar uma população padrão média, ou seja, vou usar a estrutura etária média entre as duas. Ok?
Então, o que eu fiz? Eu peguei a média, que é essa estrutura em vermelho, coloquei aqui, e a mesma coloquei aqui. Olha. E agora, calculei a taxa bruta padronizada em A pela população padronizada, usando a população padrão P, que é a média. E a taxa bruta padronizada de B, usando a padrão P. Padrão. Veja, quando eu fiz essa soma produto aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho que a intensidade de A, quando padronizado, é muito mais elevado do que em B. E eu posso fazer essa razão. Se eu fizer essa razão, quer dizer que a taxa de mortalidade de A, quando eliminado o efeito da estrutura etária, é quantas vezes mais a de B? Eu acho que é 37% a mais, não é isso? 38%? Então, eu ponho 7,68 dividido por 5,53, dá quase 39%, né? Maior que a de B. Então, fica claro aqui que eu preciso padronizar. Porque, se eu não padronizar, eu tenho veja, eu tenho, né, uma inferência ruim. Eu vou falar que em B a taxa é muito superior. É superior que em A, mas, na verdade, ela está sendo muito afetada pela estrutura etária e, quando eu padronizo, eu vejo que a taxa de A é muito superior à de B. Ok? Alguma dúvida? Viram como é fácil padronizar? Padronização direta? Depende de fazer a escolha certa, né? Alguma pergunta? Silvânia, já sabia sobre isso? Sabia, professora. Muito bem. Viu? Desculpa, Viu como é professora, fácil? cachorro é criança aqui, desculpa. Não, tá normal. Essa vida real Essa tá é a vida real. Professora. Essa vida real tá punk aqui. Ai, pelo menos tem vida, porque quando vocês fecham todos os microfones, não tem vida. Bom, então sigamos. Qualquer coisa eu peço para a Silvânia abrir o microfone, já fico feliz. Mais alguma pergunta? Sigamos. Padronização indireta, também chamada de mortalidade tipo ou mortalidade padrão. César, tem uma padaria do seu lado? Nossa, me deu vontade de comer um pão. Eu moro em cima da Pão Dourado, professor. Às vezes é caos e pânico aqui, as crianças gritando. Não, mas o cheiro deve ser muito bom, não é não? Não é muito. Mas esses são minhas lembranças de infância. Tem o cheiro do pão à tarde. Eu nasci em Uberlândia, vim para cá com 5, 6 anos de idade, mas eu tenho essa lembrança do pão saindo, né, na padaria. Nossa, que bom. Reminiscências da infância. Podemos seguir? Eu ia falar de Proust, mas depois... Não sei se vocês leram Proust, mas qualquer dia a gente pode falar de Proust. Vamos lá. Seguindo, padronização indireta. Vejam a padronização indireta. Olha que ficou tão bonitinho, não ficou? Ninguém comentou nada, mas eu passei o fim de semana fazendo isso, ninguém comenta nada. É impressionante.
Está todo colorido para vocês entenderem perfeitamente. Então, vamos lá. O que é a padronização indireta? Muitas vezes, vejam, no caso da padronização direta, eu tenho que ter, voltando aqui, eu tenho que ter essas duas séries. Eu tenho que ter a série de taxas específicas de mortalidade e também a série de... eu tenho aqui as estruturas etárias. Mas a gente sabe que muitas vezes é difícil você ter dados detalhados sobre a mortalidade por idade. Essa é uma informação, principalmente em países com qualidade de dados deficiente, né? A África, por exemplo, é muito difícil você ter, né, informações de qualidade sobre as taxas específicas de mortalidade por idade. Você pode, no entanto, estimar o total de óbitos. E se você faz, né, total de óbitos num determinado ano e divide pela população média daquele ano, você tem a taxa bruta. Então, a taxa bruta não necessita, né, de maiores detalhes nos seus dados. Você pode ter a coleção total, o número total de óbitos, e isso pode ser captado por pesquisas. Nosso censo, por exemplo, também faz essa pergunta: se teve algum óbito naquele domicílio nos 12 últimos meses. Não é uma informação tão boa, né, quanto os nossos sistemas de informação. Mas, para quem não tem sistema, esse já é uma estimativa. E com correções, você pode estimar a taxa bruta a partir desse número coletado em pesquisas domiciliares. Então, para fazer a padronização direta, você fica no impasse, você não tem a informação. E como padronizar? Então, nós temos aí a padronização, a técnica indireta. Então, como é que eu faço com a técnica indireta? Veja, eu considero que seja muito mais fácil eu ter informações sobre a estrutura etária. Onde que eu tenho informações sobre estrutura etária de uma população? Geralmente fazendo o censo demográfico. Então, a operação censitária, ela é levada a sério já há mais de um século, né, em vários países, inclusive no Brasil. Brasil, mais ou menos, mas a gente está aí. Então, é importantíssimo a gente ter um censo de população para a gente saber qual é a estrutura etária daquela população. Então, muitas populações, muitos países, eles investem pesado na realização do censo e, no momento do censo, também eles fazem pesquisas, né, sobre ocorrência de óbitos naqueles domicílios, sobre nascimentos, aproveitam para fazer também a coleta de dados sobre a dinâmica da população. Então, aqui, nesse quadro, a gente tem, né, um esquema, né? Eu tenho a população A e a população B, e eu tenho a população, um padrão. Então, aqui eu tenho a estrutura etária de A e a estrutura de B. Muitas vezes eu não tenho essas taxas específicas. Eu não tenho as taxas específicas, mas eu tenho a taxa bruta, como eu falei, que vai ser calculado não por essa soma produto, mas pela expressão que nós colocamos lá no início, o total de óbitos dividido pela população total média. Ou seja, eu tenho a taxa bruta. Como é que eu vou padronizar? Como é que eu vou comparar? Então, aqui eu vou usar a padronização indireta ou mortalidade padrão. Então, eu vou ter que fazer 2 passos. Vejam bem. O primeiro passo é escolher um conjunto de taxas específicas de mortalidade que eu vou chamar de padrão. Então, isso eu tenho para qualquer país desenvolvido, até para o Brasil, eu tenho uma taxa, um conjunto de taxas
específicas de mortalidade. Eu vou falar, aquele é a minha taxa padrão. Então, a série de taxas. Então, eu pus aqui a taxa padrão em vermelho. Se eu multiplicar pela estrutura de A, eu vou ter uma taxa bruta padronizada mais da mortalidade de P aplicada à estrutura de A. Vejam que aqui o que me interessa é comparar níveis de mortalidade, mas aqui eu não tenho uma informação sobre mortalidade de A. O que eu tenho aqui é informação. Se eu tenho essa experiência de mortalidade por idade, dada pelas taxas específicas da população padrão, se eu aplicar em A, eu vou ter um valor, uma taxa bruta, mas uma taxa bruta que não se refere à experiência de mortalidade de A, mas à estrutura etária de A. A mesma coisa vai ser, né, quando eu aplicar a experiência de mortalidade padrão à estrutura de B. Então, aqui eu vou ter a mortalidade padrão com a estrutura de B. Ao comparar esses dois indicadores, eu estou comparando diferenças na estrutura etária. A mortalidade é a mesma. É isso que eu quero comparar? Não. O que eu quero comparar são níveis de mortalidade de A e de B, e não estruturas etárias. Então, a padronização indireta, ela é indireta porque eu tenho um segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu vou criar um indicador, um índice, que vai relacionar a taxa bruta original, aqui no numerador, e a taxa calculada com a mortalidade padrão, com a estrutura de A. Vejam que neste indicador, nesse índice, eu tenho que as duas estruturas aqui, elas são as mesmas. O que se diferencia nessa razão são as taxas. Aqui, em termos de... Eu não tenho essas taxas, eu tenho a taxa bruta total. Mas quando eu vejo isso em termos mais... como é que a gente fala isso? Analíticos, né? Eu estou comparando mortalidade nesse índice, quanto que é a relação da mortalidade em A e a mortalidade padrão. Ou seja, eu estou pondo a minha mortalidade padrão, estou, então, tendo como referência a minha mortalidade padrão e qual é o nível da mortalidade em A. Veja que eu tenho controlado o efeito da estrutura etária. Da mesma forma, aqui em B, eu controlei a estrutura etária e estou comparando a mortalidade de B com a mortalidade padrão. Ou seja, eu tenho dois indicadores que comparam a mortalidade da localidade com a mortalidade padrão. Então, eu tenho duas localidades que falam qual é a relação daquela mortalidade nessas localidades com relação a uma terceira, que é o padrão, a minha referência. Então, eu vou comparar as duas usando, por isso que é indireto, uma mortalidade padrão. Alguma dúvida aqui? Professor, deixa eu ver se eu entendi, porque a princípio eu pensei que a gente não teria mortalidade específica, né? Mas na Não verdade tem. É a taxa Não bruta. tem. É a taxa bruta dividido por essa padronização, é isso? Isso, é isso. Tá. É isso. Tá. Vai ficar mais claro, porque a gente não tem isso daqui, né? A gente não tem esse detalhe. Mas quando a gente põe a taxa bruta aqui, que é essa expressão que a gente tivesse, na verdade, a gente está comparando, quando faz essa
razão aqui, a gente está comparando mortalidade e está controlando esse efeito da estrutura etária. Ok? Então, só para recapitular, na padronização indireta são necessários 2 passos para se obter indicadores comparáveis. Primeiro, cálculo da taxa bruta padronizada, calculada com a mortalidade padrão aplicada à estrutura etária da população em comparação. Ou seja, foi o que a gente fez. Nota-se que esta taxa reflete apenas a intensidade da mortalidade padrão quando consideradas as estruturas etárias das populações em análise. Eu não estou falando de intensidade da mortalidade em A ou em B. Eu estou falando da intensidade da mortalidade padrão aplicada à estrutura de A e a intensidade da mortalidade padrão aplicada à estrutura de B. Para comparar os níveis de mortalidade das populações em análise, calcula-se o índice que relaciona a taxa bruta de mortalidade original com a taxa bruta padronizada pela mortalidade padrão. Note que nesta comparação o efeito da estrutura etária é controlada, comparando-se de fato as intensidades da mortalidade, que é aqui a intensidade. Então, eu vou ter um índice que vai me dizer o quanto que a mortalidade de A se afasta da mortalidade padrão. E aqui eu vou ter um índice que vai dizer quanto que a mortalidade de B se afasta da mortalidade padrão. Ok? Muito bem. Então, na prática, muitas vezes não se dispõe de dados detalhados sobre a mortalidade, tem-se apenas a estrutura etária. Eu tenho aqui a estrutura etária de A, a estrutura etária de B. E tenho o número total de eventos, o que permite o cálculo da taxa bruta de mortalidade. Calculei a taxa bruta. É o mesmo exemplo A e B, mas vamos fazer de conta que não temos as taxas. Então, a única coisa que eu tenho, que eu pude calcular com correções, é a taxa bruta. E tenho a estrutura etária. E agora, você diria que a intensidade da mortalidade é mais elevada em B? Veja, eu não tenho as taxas. Como é que eu faço? Então, eu não posso fazer uma padronização direta, porque eu não tenho as taxas de mortalidade específicas por idade de A e de B. A única coisa que eu tenho são as estruturas etárias, a própria taxa. Ok? Esse é o problema. Então, como é que eu resolvo? Eu escolho uma mortalidade padrão. Então, eu tenho tábuas de vida modelo. Posso escolher qualquer mortalidade padrão em termos de taxa. Então, estão aqui as minhas taxas padrões, né? E supõe-se que as populações em estudo têm estrutura da mortalidade próximas ao padrão escolhido. Essa estrutura de mortalidade é um pouco daquilo que eu falei em tábuas modelo. E às vezes é muito difícil você dizer se essa estrutura é adequada ou não. Então, isso é muito complexo quando a gente não tem informação. Veja que eu estou falando estrutura, mas não intensidade. Claro que a intensidade é a que eu vou ver agora, ok? Vou ver a intensidade da mortalidade em A em relação a padrão e a intensidade da mortalidade de B em relação a padrão. Então, eu vou calcular as taxas brutas padronizadas pela mortalidade padrão para a população A e B. Vejam que eu tenho aqui, se eu aplicasse essas taxas padrão à estrutura de A, eu chego a esta taxa bruta. O que reflete essa taxa bruta de 5,65? É a mortalidade padrão aplicada à estrutura de A. Se eu pegar a taxa mesma
taxa padrão de mortalidade e aplicar a estrutura de B, eu vou chegar a 7,84. Isso aqui está me referindo da intensidade da mortalidade em B? Não. Só está falando que, se eu aplicar essas taxas padrão aqui, a essa estrutura, eu vou ter uma taxa bruta de 7,84. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Nesse primeiro passo, temos que lembrar que eu não estou comparando mortalidades, níveis de mortalidades A com B. Eu estou aplicando a mortalidade padrão às estruturas etárias de A e B. Eu estou vendo a influência da estrutura etária de A e de B na mortalidade, né? Na mortalidade padrão, quer dizer, na taxa bruta de mortalidade com os níveis de mortalidade padrão. Ok? Então, agora eu tenho que ir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu vou pegar a taxa bruta que eu tinha obtido com os dados totais de óbito e a população média e vou ter a taxa bruta padronizada, mortalidade padrão, que não me indica o nível de mortalidade de A ou B, ok? Quando eu faço a razão, ou seja, calculo o índice, que está aqui, para vocês lembrarem, aqui eu tenho um índice de 1,14 e aqui eu tenho um índice de 0,83. Ou seja, quando eu considero a mortalidade padrão aplicada à estrutura de A, eu comparo a taxa bruta original de A com essa padronizada, eu vejo que o nível de mortalidade em A é 14% maior que a do meu nível padrão, aplicada à mesma estrutura etária. Ok? Aqui eu apliquei a mesma estrutura etária. Vejam. Em B, quando eu aplico as taxas padrão à estrutura de B, eu chego a 7,84. Quando eu comparo a taxa bruta original, eu vejo que eu tenho uma taxa bruta menor que a da mortalidade padrão. Ou seja, novamente, eu controlei o efeito da estrutura etária e vi que essa taxa, a mortalidade em B, é 17% menor que a mortalidade padrão. Então, agora, se eu fizer uma razão entre esses dois índices, eu posso falar que a mortalidade em A é 37 vezes mais elevada do que em B, tendo como referência a nossa mortalidade padrão. Ok? Então, essas comparações, elas são muito úteis. E toda vez que nós vamos trabalhar com comparações, seja no espaço ou no tempo, a gente vai padronizar. Vocês vão ver no estudo GBD, você vai ter taxas padronizadas nas comparações. Então, considerações finais, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Lembrar que, ao comparar taxas brutas, o que queremos avaliar são as diferenças no espaço, no tempo, ou segundo características, as diferenças do fenômeno em questão. Eu vou melhorar essa coisa. Portanto, para comparações, sempre utilizar taxas padronizadas, que controlam o efeito das estruturas etárias. Neste exemplo, comparamos duas localidades. No entanto, em uma análise temporal, deve-se também recorrer à padronização das taxas, para melhor visualizar a evolução do fenômeno sem interferência das mudanças na estrutura etária. Foi o que eu falei, a comparação de 1950 até o momento. E quando você tem várias localidades, você padroniza todo mundo e aí você pode comparar. Então,
essa transparência também já está, vou corrigir o que falta corrigir e colocar de novo lá na plataforma. E essa é a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Acho que não. Mais curto que as Então, nós vamos ter um exercício, né, brevemente colocado aí para vocês fazerem um exercício de padronização. Ok? Uma atividade. E assim nós fechamos a nossa unidade 4, que é mortalidade. Então, nós vamos ter a nossa webinário, que eu estou convidando todos vocês para participar, fazer eu acho que a gente pode pôr de novo no chat aqui o link. Tem o link aí? Ó, tem aqui, inscreva-se nesse link. Eu coloquei, Ana. Você colocou de novo? Já, coloquei para ele, já. Obrigada. Então tá aqui, né, o link, esse no Zoom. Então, vocês inscrevam-se, porque aí vocês vão receber um e-mail com o link do Zoom. E no link do Zoom, vocês têm acesso à tradução simultânea. Não percam, porque esses webinários, eles são excelentes e trazem muita informação e são aqui para a nossa comunidade, né, do Brasil. Então, isso é muito bom. É um investimento que o SIDAX faz, né, de divulgação dos dados, de mortalidade, da qualidade dos dados, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, todos vocês